E aí, pessoal? Hoje é dia de um bom papo da madrugada, hein? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E aqui com a gente, toda semana, Marcelo Campos, para comentar as notícias, né, Marcelo? E que semana, hein, Marcelo? Pois é, Ronaldo, uma semana cheia de revelações, de perseguições, de mentiras, conspirações, adulações, omissões e também de hipocrisias, desconfianças e transgressões, né? Tá difícil, né? Tá difícil. Bom, então vamos começar pelas transgressões, né, Marcelo? Quer dizer que a máxima do Superior Tribunal Eleitoral é Lula pode tudo, né? Até cometer crime fazendo campanha eleitoral antes do prazo determinado pela Justiça e participar de showmício com dinheiro do contribuinte paulista, né? Enquanto Bolsonaro é o antidemocrata, é aquele que ameaça as eleições por externar o que a maioria dos brasileiros pensa sobre o processo eleitoral e porque é uma constante ameaça para aqueles que preferem deixar tudo como está. Não é isso, Marcelo? Ronaldo, a cada dia ficam mais claras as verdadeiras intenções dessas pessoas que são capazes de destruir o Brasil na tentativa de tirar ou impedir que o presidente Bolsonaro dispute as próximas eleições, né? O Lula não consegue admitir que não é mais o mesmo. E por uma razão, ele teve a sua chance, governou o país por 2 vezes, elegeu a Dilma e a população viu os resultados catastróficos dessas gestões. Ele deve ter ficado sem chão, né? Após aquele anúncio do show da Daniela Mercury, que, ao contrário do que se imaginava, não levou ninguém para o tal showmício aí de 1º de maio. Como ele acha que pode tudo, porque tem ministros do Supremo na mão, fez campanha escancarada e, como sempre, mentiu que nem sentiu, né? O resultado do 1º de maio para o Lula, Daniela Mercury, PT, PSOL e companhia, pode ser resumido aí em uma única palavra: decadência. Como decadente também está a revista, né, que colocou o ex-presidiário em sua capa, né? Você vê pelo conteúdo da matéria publicada na revista Time, você vê que pecaram na apuração dos fatos e que se trata de uma publicação que tem lado, né? Nem o Lula, nem a revista Time são mais os mesmos, né? Mudaram para pior. E bota pior nisso, rapaz. Pois é, Marcelo, essa semana teve o episódio em que Lula e comitiva, né, chegavam ao hotel para um evento e a presidente do partido, Gleisi Hoffmann, a amante, foi abordada por um passante ou hóspede, né, que protestou civilizadamente contra o Lula, dizendo Lula nunca mais. Tranquilo, né? Nesse momento, a deputada Gleisi Hoffmann, presidente do Partido dos Trabalhadores, se irritou e disse: dá vontade de ir lá e dar um tapa. Que coisa, hein, Marcelo? Pois é, esses são os grandes democratas. Você imagina se um bolsonarista falasse coisa parecida com relação a um militante da esquerda? De cara ia ser taxado de miliciano e de fascista, né? Aí você vê o seguinte, naqueles movimentos aí contra o Lula nas ruas e que apareceram os seguranças dele, você viu que o Lula defende que ninguém use armas, só os seguranças dele, né? Que pareciam mais milicianos do que seguranças. Mas essa aí é outra história. O que desespera essa gente, rapaz, que está querendo destruir o Brasil, é que eles fazem de tudo para que o presidente Bolsonaro tome uma atitude intempestiva e possa ser impeachmentado ou até expurgado do processo eleitoral. Mas como ele age dentro das 4 linhas da Constituição e a sua popularidade vem aumentando, os seus detratores aí já não sabem mais o que fazer, né? O desespero tomou conta deles mesmo. O engraçado é que quando um petista ameaça quem pensa diferente, o ministro Alexandre de Moraes não fala nada sobre essa atitude verdadeiramente antidemocrática, né? E a cada episódio como esse, a máscara dele vai caindo, caindo. Mas parece que alguns ministros do STF estão percebendo que apoiar Alexandre de Moraes nesses arroubos, né, que ele tem tido pode ser um mau negócio. Olha só, Moraes dá tiro no pé. Ministros do STF sinalizam insatisfação e alertam. Corre o risco de ficar desmoralizado.
Eu vou te dizer uma coisa, se isso não for jogo de cena para dar uma esfriada nos ânimos, a gente vê claramente a lentidão cognitiva desses ministros, né, rapaz? Enquanto o Brasil inteiro já viu quem é e o que anda fazendo de legal esse Alexandre de Moraes, os ministros de Lula demoraram mais de ano para perceber isso, né? Ou perceberem isso. Eu, sinceramente, eu não acredito em nada do que esses caras falam. Ali reina um corporativismo só. A gente está vendo. E, por acaso, 9 dos 11 ministros odeiam o presidente e já deram demonstrações disso. Na realidade, eles que de bobo não têm nada estão percebendo as reações dos brasileiros e o crescente apoio da população ao presidente Bolsonaro e fazem o que sabem fazer de melhor. Esticam a corda e depois acenam com um falso recuo. Pelo menos é isso que a gente está vendo até agora, né? É verdade. Agora, realmente, o ministro do Supremo, por mais que odeie o presidente, né, não dá para discutir a graça presidencial, que foi uma jogada de mestre, né? A gente tem que concordar com isso. E nem concordar com os abusos do ministro Alexandre de Moraes, como a absurda multa, olha só, R$ 405 mil por descumprimento de medidas cautelares, mesmo após o perdão do presidente. Você vê que o Moraes é quem estica a corda a cada dia, né? E a atuação dele tem dificultado aí o trabalho da ala política do governo para baixar a tensão e a temperatura entre os poderes. Você vê que teve uma matéria publicada no jornal Valor Econômico que dizia o seguinte: na visão do entorno do presidente, Moraes está esticando a corda e a sua atuação dificulta os trabalhos da ala política do governo, que precisam baixar aí a fervura nessa crise. Dentro da corte, a avaliação é de que, além de colocar mais lenha na fogueira, o Moraes corre o risco de ficar desmoralizado por não ter as suas decisões cumpridas. Nessa quarta-feira, segundo a matéria, o Silveira decidiu desobedecer a ordem de Moraes e se recusou a receber a notificação de um oficial de justiça enviada pelo STF para que ele usasse aí a tornozeleira eletrônica, o que não tem o menor sentido, né? Agora você vê que, mesmo sem respaldo jurídico constitucional, o Alexandre de Moraes está obcecado em punir o deputado Daniel Silveira. O Brasil inteiro já percebeu que ele está agindo por impulso e fez do Daniel Silveira o seu inimigo pessoal. Isso é uma vergonha, Ronaldo. Verdade, mas teve uma pessoa que conseguiu traduzir bem o que está acontecendo nos bastidores dessa obsessão, né, do Alexandre de Moraes pelo Daniel Silveira. Foi o Ricardo Lucena Cruz, que teve o seu canal desmonetizado, infelizmente, mas que não perde a piada. Olha só. Criado por livrariaconservadora.com.br. Chefe, tá tudo bem com o senhor? O senhor tá com essa cara desde quando o senhor chegou. Ai. Não, dona Ana, eu não tô bem, não. Mas, chefe, o que é que o senhor tem? É o Daniel Silveira. O Daniel Silveira? Mas, chefe, o que é que tem o Daniel Silveira? Dona Ana, até agora eu não me conformo. Eu tenho que dar um jeito de prender ele. Eu odeio ele. Não, chefe, mas não tem mais jeito não. Ele já tá livre. O Bolsonaro deu indulto. Isso aí o senhor tem que aceitar. Não, dona Ana. Eu não aceito. Dona Ana, manda a Polícia Federal ir lá prender ele agora. Pode mandar. Mas, chefe, não pode. O que o Bolsonaro fez foi totalmente constitucional. Tá na Constituição. Dona Ana, eu sou a Constituição. Vai lá e manda a Polícia Federal ir lá prender ele agora. Fala que eu que tô mandando. Mas, chefe, não pode. Isso é totalmente ilegal. Isso é contra a lei. Dona Ana, eu sou a lei. Agora deixa de resistência e vai lá e manda eles prender ele agora. Chefe,
pensa comigo, se o senhor mandar a Polícia Federal prender ele, o senhor pode ter certeza, chefe, o senhor pode escrever. O exército vai lá na cadeia e arranca ele e faz cumprir a lei. Aí vai ficar feia pro senhor, o senhor que vai ficar desmoralizado na história. Já pensou? Pior que é verdade. Ai, que droga. Dona Ana, a gente tem que pensar em alguma coisa que a gente pode fazer contra o Daniel Silveira e que o exército não possa fazer nada pra impedir. Chefe, sabe o que o senhor podia fazer mesmo, não pelo Daniel Silveira, mas pelo bem do senhor? É superar o Daniel Silveira, chefe, o senhor não consegue superar. Não, Dona Ana, eu quero mostrar que sou eu que mando. Eu vou humilhar ele. Eu já sei o que eu vou fazer. Ô amor, como que tá o almoço aí? Eu tô morrendo de fome. Tá perto? Pera aí, meu bem, só um minutinho. Alô? E aí? Posso saber quem fala, por gentileza? Adivinha? Dou uma chance. Ah, pô, você tá de sacanagem. Fala a verdade, você tá de sacanagem, pô. Pelo jeito já tá me reconhecendo, né? É, tô reconhecendo sim. Tô falando com o cara mais babaca do Brasil. Errou. Você tá falando com seu pior pesadelo. Que pior pesadelo, pô. Pra mim você não passa de um palhaço de merda. Eu mandei um presentinho pra você no seu e-mail. Já conferiu? Já olhei sim. 405 mil. Por mim podia ser 1 milhão, 1 bilhão. Falou o que você quiser, pô. Não vou pagar, não tenho o que pagar, não devo ninguém. Você tá louco, pô. Você perdeu. Você tá apelando. Você não sabe o que fazer, você tá apelando. E eu também emiti uma ordem ao Banco Central determinando que bloqueasse as tuas contas. Cara, na boa. Você é apaixonado por mim, né? Vai, fala logo. Fala que você é apaixonado. Porque você pensa em mim o tempo todo, pô. Você pensa em mim quando acorda, quando dorme. Eu tenho certeza que você pensa em mim quando dorme, cara. Até quando beija sua esposa, você deve pensar em mim. Pô, me supera, cara. Já era, você perdeu. Você não vai me ver preso. Você quer muito me ver preso, mas você não vai me ver preso, pô. E aí, pra não admitir que perdeu, você quer me forçar a colocar a tornozeleira, também não adianta que eu não vou colocar, pô. Maldito. Eu ainda vou dar um jeito de te colocar na cadeia. Pô, mas você é tão babaca, mas tão babaca, pô, que você não percebe que essas coisas que você faz só tá fortalecendo ainda mais o nosso lado, pô. Tá ficando mais feio pra você. Você viu aí, o Bolsonaro disparou nas pesquisas, pô. Você é tão idiota que você nem percebeu isso. Escuta aqui. Não, quem vai me escutar agora é você. Você não me ligou? Você não queria falar comigo? Agora você vai me escutar. Se dependesse de mim, eu queria conversar com você tete a tete, pô. Ao vivo, olho no olho. Mas você é tão cagão, pô, que você nem com a presença do seu segurança você não tem coragem de conversar comigo. Porque você é um bosta, você sabe disso. Você sabe que ia levar uma surra intelectual. Porque até seu currículo é falsificado, pô. Espera, pô, não desliga não que eu não terminei não. Você tem tanta vontade de me prender, parece que pra você é uma questão de honra me ver preso, mas não adianta, pô, isso não vai acontecer. E digo mais, pô, se você não trapacear e não me tornar inelegível, que eu sei que você tá tentando também isso de todas as formas, mas se você não conseguir me tornar inelegível, pô, você vai ter que engolir, porque eu vou me candidatar ao Senado e vou ser o senador mais votado da história do Rio de Janeiro, pô. E aí quando eu for senador, sou eu que vou investigar você. E vou botar seus processos pra andar, que esse Senado atual tem um rabo preso com vocês, você sabe disso. Mas eu não tenho um rabo preso com ninguém, pô, que eu nunca roubei, nunca pratiquei corrupção e nem advoguei pra facção criminosa, cara. Você vai ter que olhar onde pisa, seu babaca. Então você pode esquecer que você nem vai me ver com tornozeleira e também nem vai me ver preso. Aliás, se tem alguém de nós dois que tá preso é você. Eu te convido pra você dar um passeio no shopping comigo, pô. Bora dar uma volta na rua, eu e você. Vamos cumprimentar as pessoas? Ah, mas não pode. O Brasil inteiro te odeia e você sabe disso. Você é preso na sua própria consciência, seu babaca. Você vê, um cara desses não merece e nem poderia estar no Supremo Tribunal Federal, né? O desenho aí é a pura realidade, né? Com certeza. Agora, tem um outro que também não deveria estar presidindo o Senado e o Congresso Nacional, né? É o senador Rodrigo Pacheco. Que figura, né? Que, ao que tudo indica, parece estar conspirando, né? Contra o presidente. O Brasil também já sabe, porque ele não pauta os pedidos de impeachment dos ministros do STF, né? Ele tem causa milionária em jogo e ele não vai correr o risco de ser hostilizado por nenhum dos 9, porque senão o bicho vai pegar para ele sabe disso.
Só que ele não se contenta em sentar em cima dos processos de impeachment, rapaz. Essa semana, não sei se você viu a notícia, ele já sinalizou para o judiciário que poderá pautar aí um projeto de emenda constitucional que estabelece aumento de 5% para os juízes a cada 5 anos. Eu vou te dizer uma coisa, num país que está saindo de uma pandemia que ceifou empregos, levou empresas à falência, deixou muita gente endividada e que precisa aprovar reformas importantes e estruturais, como a reforma tributária, a reforma política, para acabar com essa zona que a gente tem aí no Legislativo, que esses políticos também sentam em cima. Aí vem o presidente do Senado falar de aumento para juiz, né? O governo segurou uma barra para o país não quebrar, dando auxílio emergencial, reduzindo impostos, e aí vem esse senador querendo aumentar o salário de quem ganha mais de 30 mil por mês e não teve nenhum prejuízo com a pandemia. Isso é um despropósito e é um verdadeiro absurdo. E mostra que esse senador Rodrigo Pacheco faz de tudo para agradar quem vai julgar a sua causa milionária, no caso da barragem de Mariana, né? Onde o escritório dele também faz de tudo para pagar menos indenização às pessoas que foram vítimas nesse episódio. Pois é, enquanto isso, o presidente Bolsonaro vem aumentando, né, sua popularidade para desespero da esquerdalha. As pesquisas estão mostrando que o presidente está avançando e encostando no ex-presidiário descondenado pelos amigos do STF. Essa semana, o presidente da Câmara, Arthur Lira, já está anunciando uma virada de Bolsonaro nas pesquisas este mês ou em junho. Em entrevista ao jornal Valor Econômico, Lira disse que em fevereiro eram 16 pontos percentuais de diferença entre os dois. Em março eram 10 pontos percentuais e agora 5. A grande massa no meio, né, vai escolher o que cada um representa. E daí esse deslocamento de brasileiros moderados de centro em direção a Bolsonaro. O Arthur Lira também está na mira do Lula, né, que comparou ele ao imperador do Japão. Lira reagiu e disse que o ex-presidente vem cometendo aí uns atos falhos o tempo todo. Mas a gente tem que ficar de olho nele, porque também, de certa forma, ele conspira contra o Brasil, viu? Sobretudo quando ele toma a iniciativa de discutir com seus pares a mudança do regime presidencialista para o regime semipresidencialista, né? Onde a gente sabe aí que, na prática, o presidente vira uma rainha da Inglaterra e o Congresso ganha mais poderes. Agora, imagina aí, com o nível de políticos que a gente tem, se a gente tiver um sistema desse, já é tudo que esses caras querem, né? E agora ele quer a ajuda de Portugal, veja só, para que representantes do país que possuem esse sistema venham ao Brasil debater o assunto com nossos políticos. Esses caras acham, Marcelo, que o Brasil é deles e eles podem fazer o que querem, inclusive mudar o sistema que escolhe o presidente da República sem consultar a população, né? Aliás, Ronaldo, nem precisa consultar mais a população, porque houve um plebiscito, você lembra, na década de 90, Sim. e o sistema parlamentarista foi rejeitado 2 vezes pelos brasileiros. Esses caras só querem poder, e é por isso que o país não vai para frente. Mas é bom a gente esclarecer como é que funciona, né, o sistema semipresidencialista em Portugal. Me conta aí para o pessoal o que você me falou ainda há pouco. Pois é, no semipresidencialismo português, Marcelo, o presidente é eleito pelo voto popular e representa o Estado. Há ainda a figura do primeiro-ministro, líder do partido, mais votado em cada eleição para o legislativo. Realmente, eles não têm noção, né? Mas todo mundo está vendo que por que Bolsonaro é tão combatido. É o único sujeito que a gente tem visto que quer acabar com esse toma lá da cá que impera no Brasil há anos, Marcelo. E tem uma coisa, Ronaldo, se o Bolsonaro for reeleito e o Tarcísio Gomes de Freitas fizer um bom, excelente governo em São Paulo, que é a expectativa, ele vai poder ser, o Tarcísio, um forte candidato à sucessão do Bolsonaro, caso o Bolsonaro seja reeleito. E com a competência dele na gestão da coisa pública, você pode ter certeza que, se for presidente, ele se reelege e depois faz um sucessor. É isso que apavora essa gente, rapaz. O Brasil tem tudo para dar uma virada se o Bolsonaro for reeleito. E para mudar o sistema em 2032, se o Brasil estiver elegendo bem seus presidentes, para quê precisa mudar?
Não precisa mudar nada, mas é isso que eles não querem, né? E é por essas e outras que a tal reforma política não sai nunca, né? Nenhum desses caciques de partido que se eternizam no poder em suas legendas e se elegem com os votos dos outros que concorrem pelos respectivos partidos não vão aprovar reforma política nenhuma, né? Pois é, o pessoal legisla em causa própria, né? Veja que um dos argumentos do Arthur Lira, rapaz, para adotar o regime semipresidencialista do Brasil, olha só, é que o sistema atual tem se mostrado inviável em razão do grande número de partidos no Congresso Nacional. Ele acrescentou que o modelo brasileiro exige a coalizão entre o legislativo e o executivo. Então, em vez, eu te coloco aqui o seguinte, em vez de mudar o sistema de governo, por que não aprova a reforma política e reduz o número de partidos? Não é muito mais simples? Rapaz, esses caras só pensam naquilo, né? Que coisa, hein, Marcelo? Mas uma característica que o presidente Bolsonaro tem, que nenhum desses políticos que estão por aí tem, é a coerência, né? E depois que ele ganhou a eleição, nós constatamos que temos a oportunidade de mudar o Brasil depois de 30 anos de espera. Falta é liberdade, autoridade. Falta é liberdade para ele poder falar o que ele bem entende. E ele não tem autoridade, não tem liberdade de fazer isso aí. E essa máxima de que os direitos humanos são mais importantes que a soberania nacional já existe desde 93. E nós comprovamos agora na Guerra da Iugoslávia. E brevemente, então, em nome dos direitos humanos, se torna independente aquelas ricas nações indígenas, a mais conhecida Yanomami, a nossa Amazônia. E nós vamos fazer o quê? Nós não temos poder de reação. As nossas Forças Armadas, para poder dar um bom tiro de fuzil, tem que importar pólvora, Jair. O que você pode esperar das Forças Armadas nesse sentido? Nós não temos parque bélico, não temos indústria bélica, não temos nada. Absolutamente nada. O orçamento nosso, 9% para as 3 forças. Qualquer ministériozinho aí, furreca, tem muito mais do que isso no orçamento. E não se dá nenhum valor para as Forças Armadas. O objetivo daquela turma que combateu o regime militar em 64, que está à frente de Fernando Henrique Cardoso, é realmente desgraçar o nosso país. A grande imprensa criticou muito o senhor. Qual a análise o senhor faz do papel da imprensa hoje para o país? Eu estava dando uma entrevista para um dos 3 grandes jornais de Belo Horizonte, a questão de 2 semanas. E conversando com ela, né? Ela falou, o que o senhor ganha com isso, deputado? Eu falei, eu não ganho nada. Eu apenas, né, me sinto muito bem em ter a liberdade de dizer o que eu bem entendo. Agora, você, que foi para o telefone, que está aí do outro lado da linha, não tem liberdade de escrever o que eu falei. Ele falou, o senhor tem razão, cuidado. Eu falei, cuidado, se o dono do teu jornal estiver ouvindo a tua conversa, vai ser demitida. A grande imprensa, infelizmente, Xará, está sempre de olho nos recursos da propaganda oficial do governo. São aproximadamente 500 milhões de ano que se gasta com a propaganda oficial do governo. Então, a grande imprensa que criticar o governo, ou me der espaço até para me defender, com toda certeza ela vai ter dificuldade para meter a mão nesse dinheiro. Né? Que o maior contribuinte para a imprensa é o governo, que é o dinheiro nosso. Eu realmente não sei como esse cara aguenta tanta pressão, viu? É um predestinado, rapaz. A sorte dele é que ele tem gente como os generais Heleno e Braga Neto ao lado dele, né? Agora, por falar no general Heleno, eu gostei muito do que ele disse essa semana, hein? Não podemos desistir do Brasil. Nós precisamos que o bem vença o mal. Aqueles que sabidamente já demonstraram que são do mal não têm o direito de tomar o lugar daqueles que trabalham pelo bem, disse o general Heleno. E ele está certíssimo, né? Ainda bem que o Brasil está acordando e como todos os que se opõem ao presidente estão desesperados, né? As máscaras dele caem muito mais rapidamente quando eles se desesperam. Todo mundo está vendo isso. E aí, Marcelo, eu vou ter que dar razão ao ex-presidente da Câmara dos Deputados, olha só, Eduardo Cunha. Aí essa polarização sempre passou a existir. E o que aconteceu foi que em 2018 o Bolsonaro tomou a polarização anti-PT e conseguiu assumir esse papel. E hoje o Bolsonaro, ao vencer aquela eleição e na forma como ele venceu, na forma como ele exerceu, ele atraiu porque você no Brasil nunca teve uma discussão de ideologia. Ideologia no Brasil era somente ideologia de esquerda. Você nunca, não, a ideologia do fulano, não, ele é de esquerda ou não tem ideologia?
Era mais ou menos, sempre foi assim. Não era nem admitida a ideologia de direita. A ideologia de direita era comumente classificado pela mídia, principalmente a grande parte da mídia que é de esquerda que escreve, como sendo fascista. Então, na prática, se tentava se carimbar, quem era de direita era fascista, sem necessariamente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, como não existia confronto ideológico, existia uma ideologia, o resto é tudo que não tem ideologia, parlamentares que estão no Congresso que não são de esquerda, é tudo de interesse fisiológico, ninguém admitia a possibilidade de uma ideologia de um outro lado. O Bolsonaro conseguiu cristalizar a ideologia de contraponto à esquerda como sendo a ideologia de direita, ele conseguiu isso. E na medida em que ele tem uma forte, e passou a ter uma posição que eu nunca vi na história, pelos anos que eu tenho de vida, uma posição de mídia como se o Bolsonaro teve. Bolsonaro governando debaixo dessa oposição ferrenha, quase que unânime dos meios de comunicação, ele conseguiu sobreviver a tudo e a todos. Então, consequentemente, a força que ele demonstrou ser, ela é praticamente uma força imbatível do ponto de vista de você querer ter uma alternativa a essa polarização ao Bolsonaro. Então, o processo político está chegando, e o Bolsonaro vai terminar esse processo político na perto da eleição, praticamente com o país dividido, eu acho que um terço com o PT, um terço com o Bolsonaro, e o outro terço é que vai decidir a eleição, que não está nem um lado nem o outro, e que é anti-um ou anti-outro. Quem tiver um menor, ganhará a eleição. Se o antipetismo for maior que o antibolsonarismo, o PT vencerá. Se o antibolsonarismo ficar menor que o antipetismo, o Bolsonaro vai vencer, que é o que eu acho que é a realidade ainda do Brasil hoje. Então, eu diria que o Bolsonaro, dentro desse contexto, ele foi um herói. Eu nunca vi ninguém apanhar tanto e conseguir terminar o processo do jeito que está. Pois é, a análise dele está correta, rapaz. E eu destaco um ponto que ele colocou. Nunca se viu na história desse país um presidente massacrado pela mídia como está acontecendo aí com o presidente Bolsonaro, né? E além de resistir aos trancos, aí ele aumenta a cada dia a sua popularidade pelas realizações do seu governo e por ser um presidente que está cumprindo a Constituição, que era tudo que os seus opositores, incluindo os 9 ministros do STF, não esperavam. Quebraram a cara. Certo mesmo, estava aí o grande Abraham Lincoln. Olha o que ele disse: nós, os cidadãos, somos os legítimos senhores do Congresso e dos tribunais, não para derrubar a Constituição, mas para derrubar os homens que pervertem a Constituição. Disse tudo, né? E a popularidade do Lula é grande, rapaz. Você está vendo, né? Olha como ele foi recebido no aeroporto de Campinas. Essa esquerda brasileira está ficando mesmo sem rumo, né? Agora, um anônimo, né, fez uma síntese perfeita de como pensam os sujeitos de esquerda e de direita. Quando um sujeito de direita não gosta de armas, ele simplesmente não as compra. Quando um sujeito de esquerda não gosta de armas, ele quer proibi-las. Quando o sujeito de direita é vegetariano, ele apenas não come carne. E quando um sujeito de esquerda é vegetariano, ele quer fazer campanha contra os produtos à base de proteínas animais. Quando um sujeito de direita é homossexual, ele vive tranquilamente a sua vida sem problemas. Quando o sujeito de esquerda é homossexual, ele faz um auê danado e inventa que está sofrendo de homofobia. Quando um tipo de direita é ateu, não vai à igreja, não vai à sinagoga e nem vai à mesquita. Mas quando um tipo de esquerda é ateu, ele quer que nenhuma alusão a Deus seja feita ou a uma religião em qualquer esfera pública, não pode se falar. Quando a economia vai mal, o tipo de direita diz que é necessário arregaçar as mangas e trabalhar mais. Quando a economia vai mal, o tipo de esquerda diz que os malvadões dos patrões são os responsáveis por tudo e param o país. Para concluir, quando um sujeito de direita assiste esse vídeo,
ele dá risada, concorda que infelizmente é uma realidade e até compartilha o vídeo. Quando um sujeito de esquerda assiste esse vídeo, ele te insulta e te rotula de fascista, de nazista, de genocida, de taxista, de tudo. Eu não conheço o autor desse texto, mas estou aplaudindo de pé. Muito bom esse texto, né, rapaz? E é bom que todo esse pessoal comece a cair na real e não tente desrespeitar a nossa Carta Magna, né? O presidente Bolsonaro já mandou um recado bem claro para aqueles que não respeitarem a Constituição. Olha aí. Que todo mundo está enxergando. As nossas práticas aí, como diferem muitos anteriores, né? Sim. A pressão vem para cima da gente, pressão da família. Tem inquérito especial para os meus 2 filhos hoje, o mais velho e o 02, sobre fake news. Tá? Não, mas não tem problema não. Se jogarem fora das 4 linhas da Constituição, entramos no Vale Tudo no Brasil. Muito bem, professor. É isso mesmo. Se é Vale Tudo, é Vale Muito Tudo. bem. É isso aí. Então esse negócio de prender esposa, irmãos, filhos, é das ditaduras. Não acha o cara em casa, prende a esposa e prende os filhos. Então se a ideia for essa, se avançarem, entram no campo minado chamado Vale Tudo. E vale tudo por 2 lados. Okay? O que eu mais quero aqui, vocês nunca viram um ato meu, um gesto, uma palavra, um documento fora das 4 linhas da Constituição. Zero. Mas o outro lado, que está sendo desmamado, e outros que perderam, em parte, né, superpoderes, se bem que alguns teimam ainda em ter superpoderes, achar que ele é o Brasil, o resto que se exploda. Entramos numa situação que complica. E eu posso falar isso porque tem o povo do meu lado. Verdade, e tem os 22 ministros alinhados conosco. Alguns querem que tome medidas drásticas, né? Olha, eu não vou chutar o pau da barraca, mas se chutarem, eu acho que a força é muito maior para o nosso lado. Verdade, com certeza. Tá dito, né, Ronaldo? Para bom entendedor, algumas poucas palavras do presidente bastam. Mas olha só quem chega agora. Grande Hammadi, né? Oh, é isso aí. Para aqueles que estão vendo o Hammadi pela primeira vez aqui no programa, a gente esclarece que ele apresentava alguns dos seus truques aqui no Papo da Madrugada. Infelizmente, o Hammadi nos deixou muito cedo no início desse ano, mas aqui ele tem um lugar permanente. Vamos ver o truque que ele apresentou, rapaz, no dia 9 de outubro de 2021, aqui. Agora, a gente sabe, né? Você sabe, né, Marcelo, que Hammadi era um tremendo caricaturista, né? Essa semana nós separamos um desenho dele muito bacana. Olha aí. Muito legal, Marcelo. Hammadi deixou saudades. Na semana que vem tem mais, né? Momento Hammadi Martins, aqui no Papo da Madrugada. Bom, o assunto agora é esporte. Você sabia que está surgindo um novo esporte olímpico? É mesmo, rapaz?
homem do gás não erra nunca. R$180, Barão? 180. Ei, o cara é brabo! Só daquele beat gostosinho. Desenrola, bate, joga de ladinho. Rapaziada, o homem do gás não erra. Esqueça! O homem do gás jamais errou! Esquece, o homem do gás não erra nunca. Vai. Receba! O cara da lua do gás é mais bravo, esquece. Impressionante, né? Impressionante. Bom, brasileiro não é mole. Um pouquinho mais de polêmicas, vamos lá, né? O Brasil vem discutindo linguagem neutra, né? Identidade de gênero e outras coisas mais. E na semana passada tivemos o escândalo dos hambúrgueres de picanha que não tem picanha, né? Só cheiro, né? Mas se formos adotar os princípios da esquerda para comentar essa questão, nós vamos chegar à seguinte conclusão, olha só, humor econômico. Para mim não interessa se o hambúrguer do McDonald's tem picanha ou não em sua composição. Se ele se identifica como picanha, cabe a nós respeitarmos a sua identidade alimentar. Aí o cara lá, o Jordan Lima, ou Jordan Lima, né, botou o seguinte, picanha, que coisa. Aí o humor econômico responde, pronto, como é que é? Mac picanha e ninguém reclama. É isso, Ronaldo. Os esquerdistas devem estar adorando esses sanduíches. E daqui a pouco eles vão levantar a bandeira da identidade alimentar, hein? Agora, tem gente que está tão irritado com tudo isso que não quer mais falar de política, hein, Marcelo? Rapaz, eu queria saber o que esse povo ganha falando tanto de política. É política, 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 política. Toda hora o assunto é política. Vamos falar de avião. Aí, coisa linda, ó. Ó o balanço da asa, ó o movimento do aileron. Aí, ó, a pontinha da asa lá na lavoura lá, ó. Ó a pontinha da asa quase pegando a lavoura, ó. Dá uma olhada lá, ó. Ó. Eita, meu piloto. Sim. Olha, e eu te digo mais, hein? E também tem gente, Ronaldo, que está querendo passar um tempo sozinho. Olha só, estou precisando passar um tempo sozinho em algum lugar deserto. Acho que eu vou a uma manifestação para o Lula. O Paulo Guedes, né? Você viu ali, né? A postagem dele, né? E é por isso que eu digo, Marcelo, olha só, eleitor do PT é um cara muito discreto. Não vai em manifestação, não está em redes sociais e só aparece na pesquisa. É, Ronaldo. Só tem um jeito, rapaz, do Lula lotar os comícios a partir de agora. Da próxima vez que ele fizer um comício, em vez de convidar a Daniela Mercury, ele podia convidar o Bolsonaro. O que você acha? Mas a vida é engraçada mesmo. Você sabe que quando eu estou andando pela rua, né, tem um monte de meninas, elas falam assim, olha, assim, me chamam de vaidoso, né? É mesmo? Elas Você falam é assim, vaidoso? vaidoso. É? Vaidoso. Então vamos, né, Ronaldo? Nosso Papo da Madrugada fica por aqui. Vamos estar de volta aí na próxima madrugada, de sexta para sábado. Valeu muito a companhia. Até a próxima. Bom, foi muito bom ter você aqui com a gente. Tenha um ótimo fim de semana e um beijão, né, para todo mundo. E como dizia o Kid Bengala, envelhecer nos torna mais sexy. Qualquer esforço é um gemido. Para você, Marcelo, vai, idoso. Fui. Tchau.